Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou chegando com mais uma aula no nosso canal Escola Bíblica Comentada. Eu sou Elton Viana, toda semana estou aqui com você postando videoaulas na nossa revista que estamos estudando esse segundo trimestre, que é a revista 1ª Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, esta revista aqui, servos de Jesus e da igreja. Se você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com todo mundo aí, ajuda o nosso canal a crescer. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Vamos adentrar nossos tópicos e subtópicos de forma prática, de forma clara e objetiva. A nossa aula, a nossa penúltima aula desse trimestre, que é o assunto da lição, o impacto da ética cristã na vida em sociedade, tá bom? Esse é o nosso assunto da lição, já aproximando aí do nosso encerramento desse trimestre, dessa aula maravilhosa. Eu tenho certeza que você foi abençoado, nós fomos abençoados, estamos sendo abençoados com esta aula, com esse trimestre maravilhoso, tá bom? O texto áureo vai dizer o seguinte, Timóteo 3, no versículo 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. A verdade prática diz assim: a ética cristã é um testemunho visível de que fomos transformados pela graça de Deus e deve alcançar todas as áreas da nossa vida. Esta é a verdade prática. Só essa verdade prática aqui a gente já entende que já temos um aprendizado aqui excelente, né? A verdadeira transformação produzida por Cristo não se limita às palavras, mas se manifesta em atitudes, escolhas, relacionamentos, porque a ética cristã ela reflete do caráter de Deus em nosso viver diário, demonstrando honestidade, amor, humildade e integridade. E é sobre ética cristã que nós vamos aprender hoje na nossa aula, nossa penúltima aula desse trimestre. A introdução diz assim: embora a carta a Tito, muito parecida com a 1ª Timóteo, ela tem pontos peculiares e se distingue por valorizar o impacto público da fé cristã e por ampliar a dimensão social da fé. A ética cristã aparece aqui como um testemunho necessário em meio a uma cultura descrente e decadente como a de Creta. Paulo apresenta conselhos específicos para diversos grupos de pessoas em situações sociais e destaca que a graça de Deus não apenas salva, mas transforma, educa e envia o salvo a praticar boas obras em todos os lugares. Aqui vemos um forte apelo à ética cristã, como a expressão da nova vida em Cristo que deve alcançar todas as áreas da vida. Primeiro tópico vai falar ética cristã na revelação social. A doutrina deve ser aplicada à vida diária da igreja. Paulo orienta Tito a transmitir ensinos específicos a diferentes grupos, mostrando que o Evangelho molda nosso comportamento em todas as idades e posições sociais. O primeiro subtópico é falar sobre homens e mulheres idosas, no capítulo 2, versículos 2 a 3, que diz assim: quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. O comentarista ele coloca aqui: homens idosos devem ser temperantes, ou seja, moderados no agir e no falar. Também ele fala que tem que ser respeitáveis, né? Ou seja, dignos de honra. Também ele fala que tem que ser sensatos, prudentes. Temperantes por quê? Porque a temperança ela age na moderação, no agir e no falar.
A temperança é a capacidade de domínio próprio, de equilíbrio, moderação em todas as áreas da vida. A temperança ela tem dá essa capacidade. O cristão temperante ele é guiado pelo Espírito. Ele é guiado pelo Espírito Santo e não pelos impulsos da carne. Né? Ele não é guiado pela carne, ele é guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ele não cumpre o desejo da carne. Porque o temperante domina seus desejos, seus impulsos. Provérbio 25, 28, ele diz assim, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, ou seja, não vive controlado pelas emoções. O temperante, o homem que não tem domínio próprio, ele é como uma cidade que não tem muro. Ele não tem proteção, ele não se blinda, ele é presa fácil na hora da raiva, na hora de lidar com algumas situações. O temperante, ele é diferente, ele tem equilíbrio emocional, ele age com prudência e sabedoria. Ele busca glorificar a Deus em todas as suas atitudes, todas as suas ações, ele busca glorificar a Deus, porque o equilíbrio é uma marca da maturidade espiritual. Pessoas que não têm equilíbrio, ela deixa bem claro que essa pessoa não tem maturidade espiritual, tá? Porque a pessoa que tem maturidade, ela é um exemplo, tanto na igreja, tanto fora da igreja, no meio da família, ela dá testemunho, ela é exemplo. Quem é governado pelo Espírito, ele não é dominado pelos impulsos, mas ele é conduzido pela vontade de Deus. Ele é dominado pelo Espírito. O comentarista fala também aqui que são respeitáveis, dignos de honra. Qual é a característica de uma pessoa respeitável? Quais são as características? Essa pessoa ela tem um bom testemunho, como já foi falado aqui. Ela age com honestidade. Ela age com integridade. As pessoas falam bem dela. As pessoas veem o caráter de Cristo na vida delas. O agir dessa pessoa é um agir de integridade. Ela demonstra maturidade e equilíbrio. É uma pessoa que ela cumpre com o que fala, tem palavra, porque nós estamos vivendo uma crise de identidade, pessoas que não têm palavra, fala e não cumpre. Você não tem responsabilidade com aquilo que fala. Mas quem tem maturidade, quem tem o caráter de Cristo, quem tem ética cristã, ele inspira confiança e admiração. Além das pessoas confiarem nele, as pessoas admiram ele. Que crente maravilhoso, que pessoa maravilhosa, né? Ou seja, o nome do Senhor é glorificado na vida dele. E esse respeito, ele não é comprado, ele não é adquirido de qualquer forma, ele é conquistado por meio de atitudes que glorificam a Deus e edificam pessoas. Ele é conquistado. O comentarista ainda fala também sobre sensatos, que as pessoas sensatas, ou seja, prudentes. Pessoas prudentes, equilibradas, que agem com sabedoria, domínio próprio, que tem discernimento diante das situações, diante das adversidades, diante das situações da vida, ele consegue discernir, consegue agir com sensatez. Ele pensa antes de agir. Ele avalia as consequências. Tem gente que é inconsequente, ele fala as coisas e não observa o que está falando, ele faz coisa, não observa o que está fazendo, não mede as consequências. Mas o prudente não. Ele observa antes de agir, antes de falar. Ele observa, ele presta atenção. Provérbios 14, versículo 15, diz que o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os passos. O simples aqui do ponto de vista de ingenuidade, mas o prudente ele fica atento para os seus passos, onde pisa, onde vai, onde anda, com quem anda. Essa é a pessoa prudente. O sensato também ele tem uma característica de controlar suas emoções.
Ela domina suas emoções. Ele não se deixa se dominar pela ansiedade. Ele tem domínio próprio. Ele toma decisões baseadas na vontade de Deus. Quando ele vai tomar uma decisão, ele faz a seguinte avaliação: será se essa minha vontade está alinhada com a vontade de Deus? Se estiver, ele toma a decisão correta. Caso contrário, ele não se precipita, porque a sua vontade é sempre alinhada com a vontade de Deus. Isso também mostra que a pessoa tem domínio próprio. Então, ele sempre busca direção divina. A pessoa sensata, ele sempre está buscando a direção divina. Mateus no capítulo 7, versículo 34, diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa na rocha, ou sobre a rocha. Então, um homem prudente. Quem vive de forma sensata edifica sua vida sobre fundamentos sólidos que glorificam o Senhor. Quem tem uma vida sensata, quando vem o vento, quando vem a tempestade, ele se mantém de pé, porque a sua base está alicerçada na vontade e na palavra de Deus. O comentarista ainda coloca aqui: além disso, precisam demonstrar saúde espiritual, sendo sadios na fé, no amor e na constância. Ou seja, firmes na doutrina, afetuosos na relação e perseverantes na caminhada cristã. Essas qualidades somadas revelam maturidade espiritual e emocional, atributos indispensáveis em uma igreja saudável. Paulo ressalta que o testemunho dos mais velhos tem grande peso para a edificação da comunidade. As mulheres idosas também são chamadas a ser exemplo. Devem ter uma conduta séria, viver com reverência, não ser caluniadoras, evitando fofocas que dividem a igreja, não dadas a muito vinho, o que aponta para o equilíbrio emocional e o autocontrole. Ou seja, as mulheres devem ser mestras do bem. Ou seja, mulheres que influenciam com sabedoria e piedade. E o comentarista da coloca aqui, eu quero destacar: cabe a elas ensinar pelo exemplo e pela palavra as mulheres mais jovens a serem prudentes, boas donas de casa, dedicadas à família, submissas ao marido, não por pressão, mas como reflexo de uma ordem divina. Então, as idosas, as mulheres mais velhas têm a responsabilidade de influenciar, de ensinar as mais jovens. A gente está vivendo também uma crise muito grande dentro deste assunto, dentro deste contexto, né? A falta de responsabilidade, a falta de vontade, né? de ser aquela pessoa dedicada ao lar, dedicada à família. Está vivendo uma crise, mas isso é falta de ensino. As mães ensinar as filhas como se comportar, como dentro de casa. Por quê? Porque quando essa pessoa casar, arrumar um marido, uma jovem, por exemplo, ela tem que ter aprendido alguma coisa dentro de casa. Tem que ter aprendido alguma coisa com os mais velhos, principalmente com as mães. Então as mulheres têm essa responsabilidade de ensinar. Não digo mulheres, mas assim, a família, né? O pai e a mãe está ensinando. Nesse caso aqui, nesse contexto, as idosas ensinando as mais novas. Então elas têm essa responsabilidade de incentivar, né? Incentivar o cuidado nos relacionamentos, demonstrar amor e dedicação ao esposo e aos filhos. É esse tipo de incentivo que está fazendo falta no meio do povo cristão. As idosas, as mulheres experientes, ensinar que as mais novas, quer seja jovens que estão namorando, estão noivos, vão casar, e as que são casadas, que são jovens, não têm experiência, ensinar, motivar e incentivar e reconhecer a família como um presente e uma responsabilidade dada por Deus, que tem muitas mulheres, meus irmãos, que tem o lar, a família, os cuidados, os afazeres dentro de uma casa como um sacrifício. E isso tem que ser um privilégio, tem que ser uma dádiva. A família não é castigo de Deus, a família é bênção de Deus. Então as mulheres precisam ter essa consciência e se voltar para isso, né? Ter esse cuidado maravilhoso de cuidar da família, de cuidar da casa, ter um bom testemunho, né? E agora, claro que o bom testemunho das idosas também ajuda a preservar essa qualidade, né?
ajuda a preservar este papel. Então, quando as mulheres mais experientes cumprem o seu papel de discipular as mais jovens, a igreja fortalece, as famílias são edificadas, a palavra de Deus é honrada em todas as áreas da vida. Então, as irmãs mais idosas, mais experientes, fica aqui esse aprendizado, essa reflexão, tá bom? O segundo subtópico fala de juventude e exemplo, está nos versículos 6 e 7 do capítulo 2 de Tito, que diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosas, torna-se pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência. O comentarista coloca aqui, eu destaquei para fazer uma aplicação, a vida do pregador é a primeira mensagem que o povo lê. Nós somos a única Bíblia que o mundo vai ler. Eles podem não ler a Bíblia Sagrada, mas a nossa vida eles vão ler. Antes deles nos ouvirem com os ouvidos, eles nos ouvem com os olhos. As nossas atitudes, é o que somos, o que fazemos. É isso que eles veem. Então, antes que suas palavras sejam ouvidas no púlpito, o testemunho já está sendo observado no dia a dia. No nosso cotidiano, nós estamos sempre sendo observados. A nossa palavra, nossa pregação só vai ter peso se ela estiver alinhada com o nosso testemunho. Então, sua conduta, minha conduta, seu caráter, a sua fidelidade a Deus, seu relacionamento com a família fala mais alto do que qualquer sermão. Pode preparar o sermão mais lindo do mundo, mas se você não tiver esse alinhamento, seu sermão não tem peso, tá? O verdadeiro pregador, ele não apenas anuncia a palavra, mas ele vive aquilo que ele prega. Então, antes de ouvir o sermão, as pessoas observam a vida do pregador, a conduta desse pregador. Então, o testemunho pessoal, ele pode fortalecer ou enfraquecer a mensagem. Teu testemunho, se for positivo, ele vai dar peso na tua mensagem. Se for negativo, se você não vai ter efeito nenhum. Então, o pregador, ele deve ser exemplo. Paulo diz lá em 1 Timóteo 4:12, seja exemplo dos fiéis. Então, nós estudamos sobre isso já. Então, exemplo na palavra, exemplo no procedimento, exemplo no amor. Fica aqui a reflexão, né? Exemplo na fé, exemplo na pureza, a vida, porque a nossa vida, nossa maneira de viver, ela confirma a mensagem que nós pregamos. Tá bom? Mateus 5:16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o maior sermão não é apenas o que sai dos lábios, mas o que é demonstrado pela nossa vida. O maior sermão é aquilo que nós que somos, que vivemos. No subtópico 3 fala servos e empregados. Está nos versículos 9 e 10 do capítulo 2 de Tito, que diz assim: quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, dei prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. A ética cristã, meus irmãos, também se aplica na cultura atual, por ser comparado aos trabalhadores subordinados. Então, Paulo ele ordena que sejam obedientes em tudo, ou seja, comprometidos com seus deveres. E nós já falamos isso aqui em outra aula. Se você procurar aí, assistir todas as nossas aulas, você vai ver que nós já tocamos nesse assunto aqui. Não seja respondões, porque servir com excelência é ser obediente, cumprir os deveres, manter uma postura respeitosa, né? Nós, como cristãos, no ambiente de trabalho, temos que ter uma postura respeitosa, uma postura digna, uma postura que glorifica a Deus, sempre demonstrando também uma honestidade, né? O cristão, ele trabalha, mas ele tem que demonstrar honestidade. As pessoas precisam confiar
em você. É muito triste alguém estar trabalhando em determinado setor e o patrão dizer assim: rapaz, infelizmente eu não confio em fulano. E diz que é crente. Já coloca logo o evangelho em xeque, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Então, mesmo em condições injustas, que eu sei que acontece, o servo cristão ele é chamado para glorificar a Deus com fidelidade no seu ambiente de trabalho. Glorificar a Deus, e você consegue fazer isso sem dizer uma só palavra, só nas suas atitudes, no seu jeito de ser, na sua maneira de viver nesse ambiente de trabalho. Então, qual é o objetivo dessa conduta? É ornar a doutrina de Deus, embelezar o Evangelho. Olha só que coisa linda. Embelezar o Evangelho com atitudes. Que coisa boa, né? Alguém olhar para você, olhar para mim e dizer assim: olha, eu vou servir a Deus também, porque eu já vi que vale a pena, porque olha só fulano, é uma referência. E o comentarista ainda destaca mais aqui, ele diz assim: em Tito, mais do que em 1 Timóteo, Paulo enfatiza que o testemunho ético é uma ferramenta evangelística. A conduta cristã no ambiente de trabalho com fidelidade, respeito e honestidade mostra ao mundo o caráter transformador da graça. Os servos que vivem assim são verdadeiros adornos vivos da fé cristã. Adornos, ou seja, que embelezam, que deixam o Evangelho é uma coisa que glorifica Deus. Então traz adornos, fica algo precioso, algo valioso, algo maravilhoso. Então o cristão deve cumprir com responsabilidade, dedicação e excelência. Já falamos muito sobre isso aqui. A fidelidade ela demonstra compromisso não apenas com os homens, mas com o Senhor. Quem trabalha com integridade, meus irmãos, toda pessoa que trabalha com integridade, ela revela o caráter de Cristo. Paulo, ele ensina que os servos, ele deve agir com respeito e submissão. E aí tem gente que quer estar num determinado local e ele tem alguém que é superior a ele, está acima dele, dentro do ponto de vista hierárquico, né? Mas ele não quer ser submisso, ele não aceita ordens, não aceita ser que alguém peça, né, e direciona ele para fazer alguma coisa. Ele já se entristece porque ele não quer ser submisso a ninguém. Então quem trabalha com integridade, quem trabalha com integridade, ela revela o caráter de Cristo. Agora, quem age dessa forma, em vez de adornar, de embelezar o Evangelho, ele envergonha o Evangelho. E o tratamento respeitoso, ele abre porta para o Evangelho. Às vezes você, no seu ambiente de trabalho, por exemplo, você não tem a oportunidade de pregar para o seu patrão, você não tem a oportunidade de pregar para o seu colega de trabalho, mas se você se comporta, tem uma atitude cristã, abre porta, isso vai chamar atenção e alguém vai se interessar, ouvir você, ouvir a palavra de Deus através de você, porque você abriu portas através do seu testemunho no seu ambiente de trabalho. Então a humildade, uma boa convivência dentro do ambiente de trabalho, ela revela, né, a graça de Deus, a graça de Deus entrando em ação. Então, meus irmãos, a honestidade, a evidência da transformação da graça. O cristão deve ser conhecido por sua sinceridade e retidão. Essa tem que ser a referência de um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus. A honestidade, ela diferencia o servo de Deus em um mundo marcado pela corrupção, em um mundo marcado por tantas coisas que estão desvalorizando, né? Tantas coisas que vêm colocando em crise a identidade do povo, do cristão. Então, se você é uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, uma pessoa de caráter, você faz a diferença. Você é diferenciado nesse ambiente de trabalho. As pessoas vão te respeitar. As pessoas vão olhar em você e dizer assim: não mexe com o crente, não mexe com o servo de Deus.
A conduta cristã no ambiente de trabalho é marcada por fidelidade, respeito, honestidade. Não, mas se não tiver tudo isso, como já disse, não vai ter peso. Não tem peso. Então, quando vivemos de acordo com o Evangelho, nós adornamos, como já foi falado aqui, embelezamos a doutrina, embelezamos o Evangelho de Cristo e nos tornamos testemunhas eficazes do seu amor e salvação. Fica aqui esta orientação, fica aqui esta reflexão para todos nós, e isso nos leva ao segundo tópico, que fala a graça de Deus manifesta. Nosso segundo subtópico da nossa aula de hoje. A graça de Deus manifesta. Vamos tocar aqui mais alguns subtópicos. O primeiro subtópico, a salvadora a todos os homens. Segundo tópico, a graça de Deus manifesta. Após orientar sobre a conduta cristã, Paulo mostra o fundamento desta vida ética, a graça salvadora de Deus. Em Tito, a doutrina é apresentada com clareza e densidade, que complementam com destaque exclusivo e ênfase pastoral a 1 Timóteo. Primeiro subtópico, a graça salvadora, ou seja, salvadora a todos os homens, que está no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou a salvadora a todos os homens. A expressão graça de Deus revela o favor imerecido que alcança o pecador por meio de Cristo. Nós já falamos sobre, na outra aula, sobre a graça, o favor imerecido. Então essa graça ela se manifestou e se tornou visível, acessível com a vinda de Cristo. Ao dizer que é salvador a todos os homens, Paulo enfatiza que o Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho, a salvação está disponível a judeus, a salvação está disponível a gentios, a salvação está disponível a ricos, pobres, homens, mulheres. A inclusão da graça é um dos traços da carta de Tito. Mesmo num ambiente duro como Creta, que nós estamos estudando, a salvação de Deus é oferecida a todos. A graça não é uma teoria religiosa. A graça foi revelada e é continuativa até hoje. Existe graça suficiente. Não importa o tanto que você errou. Existe graça suficiente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A salvação, ela é pela graça. A salvação é pela graça, e a graça é o ponto de partida da vida cristã. O comentarista da coloca aqui, eu quero destacar, dizendo: Paulo deixando claro que qualquer prática ética cristã só tem sentido se for fruto da graça. Não sou ético para ser salvo, eu sou ético porque eu sou salvo. Então a vida cristã ela não é baseada em regras humanas, ela não é baseada em esforço próprio, ela é a graça de Deus sobre a nossa vida. Ela não é baseada em nenhuma regra humana. Ela é baseada na transformação, na graça de Deus que opera em nosso coração. Então as boas obras, elas não são a causa da salvação, mas ela é a consequência de alguém que é salvo. Ela é o resultado de alguém que é salvo. Então quando a graça ela alcança uma pessoa, ela passa a viver de maneira santa. Ela passa a ter uma vida santa, justa, piedosa, refletindo sua atitude, o caráter de Cristo. Então essa pessoa que foi alcançada por esta graça, ela reflete na sua vida o caráter de Cristo. Então a ética cristã, ela é a evidência visível de uma vida transformada pela graça divina. Ela é a evidência. A salvação ela é o resultado da graça. Então nenhum de nós somos transformados pelos nossos próprios méritos. Absolutamente nenhum de nós. Toda mudança, toda transformação verdadeira começa na ação de Deus. É a graça de Deus que nos alcança. E o bom de tudo, a boa notícia, a graça é oferecida a todos. Pessoas de todas as nações, classes, pessoas de todas as condições podem receber a salvação porque a graça alcança.
Ela é um convite universal. A graça, ela se manifestou em Jesus Cristo, trazendo a salvação a todos aqueles que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo subtópico diz assim: na bendita esperança da volta de Jesus. Esse é o versículo 13 que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. O cristão vive entre dois eventos: a primeira vinda de Cristo, que é a graça manifesta, e a segunda vida, que é a glória futura. A bendita esperança, ela é a certeza da volta gloriosa de Jesus. E o comentarista coloca aqui, eu destaquei dizendo que ele é chamado aqui de nosso grande Deus e Salvador. Olha, Paulo atribuiu Jesus em um título que revela sua natureza divina. Então, uma das declarações mais claras da divindade de Cristo no Novo Testamento é isso, porque ele é o nosso grande Deus e Salvador. Então, ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um profeta, mas ele é o próprio Deus encarnado. Só que tem um detalhe importante: ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Quem é que está sendo o Senhor da tua vida? Quem é que está governando a tua vida? Ele só é Salvador de quem ele é Senhor. O comentarista coloca aqui: essa esperança não é escapismo, mas motivação para uma vida santa enquanto esperamos. Enquanto o mundo vive a incerteza e medo, o cristão vive olhando para o alto, porque a ética cristã é vivida na perspectiva da eternidade. E nós falamos em uma outra aula passada que nosso alvo está na eternidade. Então, eu destaco aqui 3 tipos de pessoas: os que têm uma falsa esperança. A nossa esperança, como diz o hino da nossa harpa cristã, a nossa esperança é sua vinda. Mas tem um grupo de pessoas que tem esperança, mas é uma falsa esperança. São aqueles que depositam sua confiança em coisas passageiras, em riquezas, posição social, religião sem conversão, né? A sua esperança parece firme, mas ela não resiste às crises da vida nem aos juízos de Deus. É uma esperança falsa. E o Salmo 33, verso 17 diz que o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de... Toda a esperança fundamentada fora de Cristo, ela é ilusória, é temporária. Só existe esperança em Cristo. Um outro grupo são os que não têm esperança. Pessoas que não têm esperança. Eles vivem sem perspectiva eterna. Eles vivem sem paz verdadeira. Eles vivem sem direção espiritual. Eles não têm esperança. Então, eles estão perdidos em seus pecados, sem a certeza de salvação. Eles não têm essa esperança. E 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, Paulo falando, diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esse grupo é um grupo que não tem esperança. Agora, tem um outro grupo, e esses sim, são os que têm uma viva esperança. Oh, glória! Eles têm uma viva esperança. São aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo. Esses sim têm uma viva esperança. A sua esperança está firmada na ressurreição de Cristo. Está firmada na promessa da vida eterna. E 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, nós pertencemos ao grupo que tem uma viva esperança. Então, a viva esperança sustenta o crente nas lutas, fortalece sua fé e aponta para a glória eterna, aponta para a eternidade.
Então a grande pergunta, né, a grande pergunta não é se temos esperança, mas em que está fundamentada a nossa esperança. A falsa esperança decepciona, a falta de esperança destrói, mas a viva esperança em Cristo Jesus, ela transforma e salva, que possamos cada dia manter viva essa esperança em nossas vidas. Isso nos leva ao terceiro subtópico, que fala através do povo de boas obras, que é o versículo 14, que diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Jesus se deu por nós, e aqui está a base do evangelho, sacrifício substitutivo. Jesus se doou por nós. Então o comentarista coloca aqui que ele nos remiu de toda iniquidade, isto é, libertou-nos do poder do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Então a pessoa que serve a Deus, ele ainda peca. Só que o pecado na vida dessa pessoa é um acidente do percurso. Essa pessoa ela não vive na prática do pecado. Ela não planeja o pecado. Ela não tem prazer no pecado. Então ela não é escravo do pecado. Ou escravo do pecado. Tá? Essa pessoa ela é liberta do pecado. Peca porque ainda somos, né? Somos seres humanos, e falhamos, erramos, mas nós estamos firmados em Cristo, nós estamos redimidos pelo sangue purificador de Jesus Cristo. O comentarista coloca: mais do que tirar a culpa, ele também nos purifica, formando um povo santo, exclusivo, separado para Deus. Então, são santos. E por que erra? Porque não é perfeito. É santo, mas não é perfeito. E como é que funciona isso? Funciona assim: nós estamos em obras. É uma construção. E Filipenses 1,6 diz que estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, Paulo dizendo, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo que hoje, é um processo. A santificação é um processo. O comentarista deixa aqui ainda, dizendo assim: a salvação não termina no perdão, ela prossegue na transformação. Esse povo zeloso de boas obras, ou seja, entusiasmado em viver de modo que honre a Deus. Então a fé verdadeira, ela produz frutos visíveis. As boas obras, elas não são, como eu já disse, elas não são o caminho da salvação. Mas a evidência de que a graça de Deus operou, a graça de Deus libertou, as boas obras, as minhas boas atitudes, as minhas boas ações, ela é um resultado de que a graça me alcançou. Ela é um resultado que houve uma regeneração. É o resultado de que houve um novo nascimento. Por isso que realizamos boas obras. Não para ser salvo, mas realizamos porque somos salvos. Isso nos leva ao terceiro e último tópico, a ética cristã e as autoridades, versículos, já vamos para o capítulo 3, versículo 1 a 11. A conduta ética do cristão não se limita ao convívio da igreja, mas se estende à vida pública. Paulo orienta Tito sobre como os crentes devem suportar perante as autoridades e a sociedade. O respeito ao governo é uma forma de testemunho do evangelho, especialmente em contextos hostis ou pagãos. O primeiro subtópico fala respeito às autoridades, versículo 1. Diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Então Paulo ordena Tito, Paulo ordena que Tito lembre, ou seja, que continue ensinando aos crentes que devem sujeitar-se aos governos. Isso inclui obediência. Isso inclui obediência às leis. E, que é melhor, cooperação à ordem civil. Então, o verbo usado indica disposição interior, não apenas cumprimento externo.
Em Tito, diz aqui o comentarista, esse ensino aparece com ênfase particular, diferente de que em 1 Timóteo, onde a oração pelos reis é o foco, na 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Então aqui ele fala, lembra-se que sujeito aos que governam, às autoridades. Meus irmãos, porque tem gente que acha que porque é crente, porque serve a Deus, ele está acima da lei. E não é assim que funciona, meu irmão. Existem os governos, existem as ordens para ser seguidas. Então ninguém está acima da lei. O comentarista ainda deixa aqui, ó, aqui a ideia é prática, respeito, prontidão e utilidade no contexto social. Isso é importante, porque a ética cristã ela não se limita a um ambiente de igreja. Ela se manifesta de forma como o cristão se relaciona com as autoridades, como o cristão se relaciona com a sociedade e com as pessoas ao seu redor. É por isso que nós estamos falando de ética cristã. Respeita as autoridades e as pessoas. E isso significa dizer o seguinte, que o cristão deve demonstrar respeito e submissão às autoridades constituídas. Tem gente que tem dificuldade de entender isso aqui. Respeitar, irmão, não significa você concordar com tudo. Não é que você está concordando, mas isso é uma questão de princípio. Você está reconhecendo uma ordem estabelecida por Deus. E o respeito também deve alcançar todas as pessoas, independente da posição social ou de opinião. Tem que haver o respeito. Então a nossa postura deve refletir o caráter de Cristo, como já foi falado. Então é um mundo marcado pela rebeldia, pela corrupção. A gente tem que revelar em nós o caráter de Cristo. E o comentarista ainda deixa assim, ó. O texto ainda chama os cristãos a estarem prontos para toda boa obra, que inclui as ações sociais, voluntariados, cooperação com o bem público, mesmo quando o Estado não é cristão. O cristão deve ser um bom cidadão, mostrando que a fé gera frutos sociais. Então não é que um líder do governo, o presidente, o governador, o prefeito, não é porque se não for cristão, mas você, como cristão, tem que exercer o seu papel. É nós mesmo que temos que fazer a diferença. Então devemos estar sempre preparados para ajudar, para servir, para cooperar naquilo que promove o bem comum. A gente sempre tem que estar preparado. Onde houver uma oportunidade de fazer o bem, ali está o servo de Deus. Opa, eu não posso perder essa oportunidade de deixar refletir Cristo em mim. Então o cristão foi chamado para ser sal da terra. O cristão foi chamado para ser luz do mundo, para fazer a diferença mesmo. Então, nossa presença na sociedade deve trazer edificação, paz e esperança. A gente tem que propor alguma coisa onde a gente chega. A gente tem que ter alguma coisa onde chega, tem que levar alguma coisa onde chega. Em vez de promover divisões, devemos contribuir para a transformação do ambiente em que vivemos. Ó, rapaz, aqui era um pé de guerra, foi só esse irmão chegar aqui que o negócio acalmou, porque ele é pacificador, porque ele ajunta pessoas em vez de espalhar. Mas tem gente, irmão, que faz questão de fazer divisão, de causar contenda. Mas nós estamos estudando sobre ética cristã, e a ética cristã é um testemunho visível da transformação operada pela graça de Deus. Então, quando vivemos com respeito e prontidão para servir, nós glorificamos a Deus e demonstramos ao mundo o poder transformador do Evangelho. O mundo olha e diz assim, rapaz, realmente ele foi transformado, realmente ela foi transformada, realmente ele é um novo homem e ela é uma nova mulher. Houve mudança visível. Isso nos leva ao segundo subtópico, que fala cortesia para com todos, no versículo 2 de capítulo 3. E diz assim, não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de que toda a cortesia para com todos os homens. A ética cristã também se expressa no trato com as pessoas. Então Paulo adverte, nada difamem, ou seja, evite calúnia, a maledicência, não sejam contenciosos,
Ou seja, não vivam em discussões e brigas, porque tem gente que para brigar, meu menino, é bem ligeirinho. Então, pelo contrário, sejam cordatos, isto é, amáveis, demonstrem toda a cortesia. E o comentarista destaca assim, ó, a ideia é tratar todos com dignidade, inclusive as autoridades e quem pensa diferente, porque tem gente, irmão, que se tu não pensar igual ele, se tu não defender igual ele, do jeito dele, ele se zanga contigo. Ele fica irritado contigo e diz que você é do contra. Não, você não é do contra, você tem sua opinião, você tem o seu direito de se expressar, sua liberdade de expressão. Então a ética cristã nos ensina que devemos tratar todas as pessoas com respeito e dignidade. Independente de qualquer coisa, temos que tratar com respeito. E isso inclui autoridades, líderes e até aqueles que pensam de maneira diferente de nós. Temos que tratar com dignidade, tratar com respeito. Então, nosso comportamento, como eu já disse, deve refletir o caráter de Cristo. Por quê? Porque as autoridades foi Deus que estabeleceu. E Deus estabeleceu as autoridades para quê? Para a manutenção da ordem. Imagina, meu irmão, se não tivesse liderança, se não tivesse autoridade, era uma desordem, era um negócio, uma loucura. É por isso que existe liderança, existe autoridade sim. Então o respeito às autoridades demonstra a submissão e a vontade de Deus. O cristão deve ser exemplo de cidadania e obediência, porque tem crente, irmão, que não dá testemunho, não dá exemplo de cidadão. Tá? Então nós somos orientados a tratar com bondade quem pensa diferente de nós. Ah, mas eu estou certo, eu estou com a razão. Pode ser que você esteja certo, esteja com a razão. Mesmo assim, você tem que respeitar o direito do outro, respeitar o posicionamento do outro, o jeito que o outro pensa. Na 1 de Pedro 3:15 e versículo 16, diz assim, versículos 15 e 16, tenham no coração de vocês respeito por Cristo e tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder qualquer pessoa que pedir, explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, porque falaram mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Então é interessante falar, tenham no coração de vocês respeito e tratem como o Senhor, e sejam sempre prontos para responder qualquer pessoa que pedir, explique você. Porém, façam isso com educação e respeito. Respeitar, irmão, a crença do outro, a fé do outro. Não é porque o outro não professa a mesma fé que você ou que a gente, que nós vamos tratar com falta de respeito. Sabe? Eu discordo demais disso. Eu vi um pregador, ele estava num evento e o pregador chamando os ateus de à toa. Não, você não pode tratar com falta de respeito. Eles não têm a mesma fé que eu. Eles não têm a mesma fé que vocês. Não foi alcançado pela graça como você foi alcançado. Não foi revelado ainda o Evangelho. Vai com calma. Vai com o Evangelho genuíno. Vai com amor. É mais fácil por esse caminho do que insultar. Tá? Porque se insultar você só afasta. E o nosso papel quanto cristão não é afastar, é atrair, é trazer para perto. É ajuntamento de pessoas. É eclésia. Então, nós somos orientados a defender a fé, sim, mas é com mansidão e com respeito. Vamos defender a fé, mas isso é com mansidão. Discordar, é claro, a gente vai discordar, que nem todo mundo, ninguém é do mesmo jeito. Mas nós vamos discordar sem ofender, sem humilhar ninguém. E isso demonstrou o amor de Cristo. Mesmo diante das diferenças, a gente está demonstrando o amor de Cristo. Então, e como isso? Evitar palavras que ferem, né? Evitar palavras que magoam as pessoas. Efésios 4:29 diz assim: não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam. Para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Olha que coisa boa. Então, quando tratamos todos com dignidade, nós refletimos o caráter de Cristo ao mundo. Então, irmão, um povo transformado pela graça não vive de forma agressiva, mas
ele tem mansidão, ele tem respeito, tem empatia e tem carinho pelas pessoas. Que possamos trazer essa reflexão, pensar antes de ferir, antes de falar coisas que magoam as pessoas, mesmo que isso seja com a motivação, né, uma motivação certa, uma intenção certa de propagar o Evangelho, mas com muito cuidado, com muita cautela, para que em vez de a gente trazer, a gente faz afastar dos caminhos do Senhor. Isso nos leva ao terceiro ponto, né? O terceiro subtópico e o último subtópico, prontos para boas obras. Versículo 8 que diz, fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façam a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo reforça o ensino sobre a graça, salvação e ética deve produzir boas obras. Ele deseja que Tito ensine isso com convicção, pois os crentes devem ser solícitos, ou seja, proativos e zelosos em fazer o bem. E o destaque aqui da revista, o comentarista coloca, a ética não é o acessório na fé cristã, é seu fruto visível. Então a verdadeira fé em Cristo, ela produz transformação. E esta transformação, ela se manifesta, ela é manifestada, ela é evidenciada através das nossas atitudes, através das nossas palavras, das nossas ações. A ética cristã, ela não é um meio de alcançar a salvação, mas é a evidência que a graça de Deus já operou no coração do crente. Então, ela não é um meio de você ser salvo. A ética cristã, ela é um resultado daquilo que você fez quando confessou Jesus como Salvador, resultado de uma vida transformada em Deus. Então, quem foi alcançado pelo Evangelho, ele demonstra essa mudança por meio de uma vida amorosa, né? Uma vida que trata as pessoas bem, de uma vida que glorifica a Deus, né? Porque eu falei e repito, o comportamento ele confirma a mensagem que professamos. Ele é que vai testificar se o que falou, que se somos aquilo que falamos. Isso é muito sério porque o mundo vê isso através da nossa conduta. Então, onde a graça de Deus opera, a transformação aparece. Não tem como, irmão, dizer que foi alcançado pela graça, experimentou o novo nascimento, mas continuando sendo a mesma pessoa. A conta não fecha. Então, o comentarista ainda coloca aqui, quem se apega às contendas e heresias deve ser advertido e, se insistir, evitado. Então, a igreja é chamada para viver em unidade, amor e paz. Nós já falamos isso em outra aula, mas, no entanto, todavia, existem pessoas que alimentam discussões inúteis, meus irmãos. Divisões e contendas. Tem gente que briga por qualquer coisa, como eu já falei. Tem gente que semeia contenda, viu? Tem prazer de ver os irmãos intrigados, tem prazer de espalhar uma fofoca, tem prazer de falar mal da vida do outro. Então Paulo orienta Tito a lidar com esse tipo de gente, com sabedoria, mas também com firmeza. Porque essas discussões, irmãos, sem propósito, sem nenhum fundamento, que às vezes é necessário que se debata um assunto, é necessário que se fale algo, mas com um propósito, com um objetivo. Mas essas discussões inúteis, isso aí enfraquece a igreja. E Deus não se agrada disso. Provérbios 6, versículo 16, diz que o Senhor aborrece aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, quem tem essa prática, quem insiste em criar contendas, segundo aqui o nosso comentarista, segundo a nossa aplicação, mesmo após ser advertido, deve ser evitado para que a unidade da igreja seja preservada, para que a comunhão, a união da igreja seja preservada, a igreja não seja afetada por isso. Então,
A vontade de Deus é que seu povo viva em amor. A vontade de Deus é que seu povo viva em comunhão, viva na unicidade. Então o ensino apostólico é claro, a doutrina ela leva à prática. A doutrina então, a ética cristã é o maior sermão que pregamos. Sejamos reconhecidos pelas boas obras, pela mansidão do trato com todos. E sejamos, que levamos o amor, que levamos, que sejamos, que Cristo possa refletir em nossa vida. Que o Espírito Santo possa nos guiar. Que possamos estar direcionados pelo Espírito Santo da verdade. E que sejamos, onde quer que estejamos, onde quer que nós chegarmos, possamos ser referência, possamos ser uma pregação e uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Então, essa foi a nossa aula, que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado. Você que nos acompanha sempre aqui no nosso canal, que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, abençoe teus negócios, abençoe sua família. E eu quero orar por você, Pai, te louvo pela oportunidade, mais uma vez, poder trazer esta aula aos teus servos, poder aprender mais um pouquinho e poder contribuir para o aprendizado, para o ensinamento da tua palavra. Abençoa cada escola bíblica, cada professor, cada coordenador, que possamos a cada dia estar dedicado a buscar mais conhecimento, a estar mais na tua presença e que a ética cristã possa pertencer à nossa vida. Possamos ter uma vida ética, uma vida que glorifica o Senhor, uma vida que embeleze o Evangelho do Senhor. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém.